Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos refletir hoje sobre o mundo de regeneração. E vamos iniciar com a mensagem Em Marcha, que está no livro Espera Servindo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é a seguinte: E disse-nos Jesus: Aquele que se propuser a encontrar-me, tome a sua cruz e siga-me os passos. Aprendeste as afirmações do Senhor e prometeste servir na causa do bem. De começo sobraram esperanças, alegrias indefiníveis se te derramaram da alma. Entretanto, a viagem da subida, acompanhando o eterno benfeitor, assumiu aspectos inesperados, dificuldades apareceram, e testes complicados de fé ativa se te mostram a cada dia. Repontam ciladas e tropeços. Horas surgem nas quais as tuas construções íntimas parecem desabar. No entanto, continua aprendendo e auxiliando. Vozes acomodatícias se te fazem ouvir. Apesar de tudo, não pares e segue sempre. Em muitos episódios do caminho, o desânimo te convida ao repouso. Ouves companheiros que se marginalizaram no desalento e superestimam os entraves da jornada que se faz mais difícil. Ainda assim, confia no Senhor e não te imobilizes. Não contes amarguras, considera as bênçãos que usufruis, sustenta a cruz das provas que te honorifica, sem deixá-la cair no chão da inércia. Lembra-te de que o Senhor segue à nossa frente, ainda mesmo sob as pedradas da incompreensão, esquece o mal e faze o bem. Haja o que houver, não retrocedas. E quando porventura as trevas te pareçam adensar em derredor de teus passos, recorda que a sombra espessa da meia-noite é sempre o anúncio de um novo alvorecer. Que assim seja. Interessante o início dessa mensagem aqui, né? Aquele que se propuser a encontrar-me, tome a sua cruz e siga-me os passos. Né? De começo sobraram esperanças, alegrias indefiníveis se te derramaram da alma. Todos compromissados para seguir os passos de Jesus, para fazer tudo aquilo que foi combinado, foi dado em missão para cada um desses que estão aqui reencarnados no nosso mundo. Missão é um mandato, algo que se mandam você fazer, cumprir. Então, no caso de missão, é uma tarefa que é colocada em nossas mãos e nós aceitamos essas tarefas para que possamos levar adiante o nosso progresso, essas marchas, essa subida, né? Muitas vezes inesperada, que trazem, né, nessa subida entraves inesperados, né? Mas aí nós assumimos compromissos com Jesus, compromissos com os benfeitores e não podemos desistir. Mas nessas reencarnações nossas, né, as coisas se tornam difíceis. O mundo material, ele é difícil ao ser encarnado, ao espírito que reencarna. Por quê? Porque a influência da matéria sobrepõe a influência espiritual ainda. E todas as missões que as pessoas, que esses espíritos trazem para serem cumpridas, muitos fracassam, né? Uma delas é essa da regeneração, né? Rumo ao mundo de regeneração. Aí nós podemos entender o seguinte: Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, eis que vou preparar uma para vós, né? Então tá. Como que ele fala que a casa do Pai tem muitas moradas? A casa do Pai é o universo, nós sabemos disso, né? As diferentes moradas que existem nesse universo
são os mundos. E esses mundos, eles têm diferenças. Tem os mundos primitivos, os mundos inferiores, os mundos felizes, os mundos de expiação e regeneração, de provas, né? Então, nas diferentes situações da alma na erraticidade, nós podemos observar o que é a erraticidade. Erraticidade é um plano espiritual onde nós, antes de reencarnarmos, ficamos, né? Para tomarmos as decisões, reflexões do que vamos fazer, como vamos cumprir as nossas metas, as nossas tarefas aqui na Terra, né? Ao reencarnarmos em um desses mundos, né? A casa do Pai, o Evangelho diz assim, que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam nas moradas apropriadas ao seu adiantamento, enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas. Os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto o mal, atormentado de remorso e de lamentações, muitas vezes só e sem consolação, separados dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais. O justo, reunido aos que ama, se beneficia das doçuras de uma indescritível felicidade. Os injustos, aqueles que se perderam dos compromissos assumidos em cumprir, em seguir o Cristo, né, ficam se sentindo sozinhos, não tem nem mesmo as afeições, porque mesmo assim eles amam aqueles que estão com eles, né, os seus familiares e tudo, ou os seus objetos, mas estão sozinhos. E o remorso de não ter feito, cumprido o amor, a caridade, a fraternidade, dá esse remorso enquanto está na erraticidade, né? E aí há, depois de uma reflexão e um arrependimento, a necessidade do reencarne. E aí nós vamos ver as diferentes categorias dos mundos habitados. Muitos mundos estão em condições diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes, aos que ainda são inferiores à Terra física e moralmente. Outros são do mesmo grau e ainda há outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos material e moral. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. A vida moral é quase inexistente. São mais as sensações, as paixões materiais. A matéria deixa, então, influenciar-se nesses casos de mundos inferiores ou primitivos. Mas a partir do momento que ela começa a desenvolver a moral, a matéria deixa de influenciar, né, nesse desenvolvimento. Aí vamos a cada reencarnação nos melhorando, deixando o materialismo de lado, ou seja, as imperfeições que ainda trazemos em nosso corpo físico, em nosso mundo material, né, para que atrapalhe a nossa reencarnação, né, o nosso progresso, o nosso tomar a nossa cruz e carregar sem lamentações, entendendo por que nós estamos passando por esses sofrimentos, percalços, né? Porque é uma condição moral, né? O mundo em que nós nos achamos, ou de provas, ou de expiações, sofrimentos, né? Olha só, nos mundos avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então a matéria não faz mais efeito nos mundos avançados, né? Lá, com certeza, não haverá mais doenças, não haverá o ódio, o rancor, a mágoa, os sofrimentos, todas essas coisas que assolam o mundo,
que faz os prejuízos, né? Materiais, morais, né? Nos mundos intermediários há uma mistura do bem e do mal, predominando um ou outro conforme o grau de seu adiantamento. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição, né? Porque é assim, se nós estamos aqui, nós precisamos, então, de cumprir um aperfeiçoamento nesse mundo. Mas nós estamos sempre ligados a este. Nós poderemos passar para um outro mundo, cumprir as nossas provas também. Porque em todos os locais ou o mundo que estivermos, nós estaremos fazendo um estágio preparatório para a nossa evolução, para chegar num mundo mais feliz, um mundo mais avançado, né? Quando atingem o grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passa para um outro, mais avançado, e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São estágios que cada um encontra elementos para o progresso proporcional ao seu adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação precisa dos diversos mundos, podemos considerar ou a situação ou características mais acentuadas de cada um deles. Como nós podemos perceber, o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. O mundo regenerador, ou os mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos intermediários, a mistura do bem e do mal. Mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente reina somente o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e por isso o homem é alvo de tantas misérias. Então, aqui nesse mundo, né, nós estamos em provas e expiações, por isso que nós vemos muitas misérias, muitas sofrimentos, né, muita corrupção ainda. Os espíritos que reencarnam, no caso na política, para mudarem, né, para colocar em prática realmente a lei de justiça, de amor e caridade, muitas vezes se perdem nesse meio quando reencarnam. Vêm com uma missão de progresso, de fraternidade, de caridade e, no entanto, chegando aqui, as imperfeições que trazem ainda dentro de si, falam mais alto do que o compromisso assumido antes de reencarnar. Não somente na política, mas em todos os setores humanos, em todas as situações em que cada indivíduo possa cumprir as suas tarefas, né? Então, aí os desmandos na religião, os autoritarismos na religiosidade, por causa do jeito que querem conduzir uma massa por interesses materiais, né? E também as pessoas individualmente, cada uma também tem a sua missão dentro de casa, dentro do seu trabalho, e que não usando o amor, a fraternidade, a justiça, essa lei que prevalece, a justiça de Deus, né? Que é a lei de amor, de fraternidade para com todos, todos indistintamente, né? Passa despercebido, a pessoa se perde e começa a trazer sofrimentos, misérias humanas. Mas é sofrimento injusto? A justiça divina existe, né? Se nós fizermos algo que é injusto, errado, fizemos sofrer e fizemos outros passarem por dificuldades, lógico que a lei de causa e efeito, ação e reação, nós vamos sentir.
Mas as pessoas que estão com a missão de conduzir massas, elas podem mudar, conduzir uma nação, elas podem mudar tudo isso. Conduzir as escolas, ensinar, né, elas podem mudar. Os pais podem mudar a situação do reencarne daquele filho que veio para ser corrigido de algum defeito, né? Mas se os pais abandonam essa responsabilidade paternal ou maternal, se perde, né? Se perde. E aí, o que acontece? Sofrimentos e misérias, né? A Terra, ela tem uma destinação. Ela tem maldades e paixões terríveis ainda no nosso planeta. Misérias, doenças de todas as naturezas. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas uma pequena fração dela. E é aqui que tudo acontece, né? De ruim, de todas as doenças, de toda e qualquer natureza, igual nós estamos vendo aí a pandemia agora, né? Essa pandemia que veio para mostrar às pessoas, a todos nós, o que realmente é essencial para nós. O porquê que todas essas coisas estão acontecendo. Nós estamos vendo dados de pessoas que estão morrendo por causa da pandemia. Se juntarmos esses desencarnes com os desencarnes naturais, com os desencarnes provocados por acidentes, por assassinatos, por suicídios, por doenças, juntarmos tudo isso, nós vamos ver um monte, milhões de pessoas partindo da Terra, né? Milhões de pessoas partindo deste mundo. Uns cumpriram as suas missões, as suas tarefas, vão para mundos apropriados para eles. Outros não conseguiram, também vão para mundos apropriados para eles. O nosso mundo, esse mundo de provas e expiações que nós estamos, né? Ele chegou ao ápice da inteligência humana. Nós temos aviões que voam daqui e dali, cruzam países, oceanos. Temos a tecnologia, né, que fala em tempo real de um país para o outro, com pessoas que estão distantes, aproximando pessoas, né? Então, aqui em nosso mundo ainda tem essas misérias por causa dessas imperfeições, né? Mas nos mundos mais atrasados, a benevolência não existe, os sentimentos de delicadeza também não, né? A força humana, ou a força bruta é a única lei. Então, olha só, nós estamos no mundo de provas e expiações, onde nós temos nós vivemos e vivenciamos muitas coisas ruins, como, por exemplo, pessoas felizes, pessoas infelizes, pessoas que prejudicam, pessoas que não prejudicam, pessoas que fazem o bem, pessoas que não fazem nada. Nós estamos nesse mundo. Mas tem lugares piores do que esse, onde tem pessoas ainda que não têm nem noção de justiça ou de injustiça, né? Para eles é normal a justiça e a injustiça. Olha só, o avanço em que o mundo ele pode alcançar mais ainda. Alcançou um avanço tecnológico, um avanço na inteligência e tudo. Mas tem leis que foram promulgadas para trazer a felicidade para as pessoas, um controle não, mas para trazer, vamos dizer assim, uma organização em favor do próximo, em favor das instituições, para que progridam. Mas se você pega uma lei e você tira essa lei, quer dizer, ela não tira o efeito dela, nós estamos retroagindo no progresso, né? O progresso do desarmamento, por exemplo, né? Então, são muitas coisas assim que a gente
que nós precisamos ver o que é essencial para nós, o que é realmente que estamos fazendo aqui nesse mundo e o que nós devemos valorizar, né, de fato. Né? Para os materialistas, eles vão dizer que tudo aqui morreu, acabou. Então vamos aproveitar o máximo aqui. Morreu, acabou. Não tem outra vida, não tem outro mundo. Nós não vamos voltar, nós não vamos reencarnar. Espírito não sobrevive à morte do corpo físico. Morreu, acabou. Né? Então, Santo Agostinho já dizia que todos os espíritos que estão aqui na Terra estão em expiação, no nosso planeta Terra. Né? Nos mundos superiores, esse contraste de maldade não existe, né? A luz, a beleza e a calma da alma são eternas, proporcionando uma alegria livre da perturbação e da angústia da vida material, né? E do contato com os maus que lá não têm acesso. Nos mundos superiores, o contraste é de beleza, é de bondade, de amor. Então os maus lá não conseguem entrar, nem influenciar. Se for desencarnado, não vai influenciar ninguém de lá. Por quê? Porque lá não tem quem que irá atraí-los, os desencarnados que podem trazer o mal. Né? Expiação é ato ou efeito de expiar, culpa, cumprir pena. Há na Terra a superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes, visto que as qualidades seus moradores trazem consigo ao nascer são a prova de que já realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios aos quais são propensos ao indício de uma grande imperfeição moral. Trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham mérito para irem para mundos mais felizes, porque todos nós estamos aqui na Terra, nesse mundo de expiação. Né? A Terra tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aqui temos que lutar contra os rigores da natureza, trabalho duro, duplo e difícil, que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e da inteligência. Então tem que desenvolver o coração, que é o sentimento, e a inteligência. Né? Os mundos regeneradores, os mundos de regeneração, como diz Santo Agostinho. Reencarnamos para caminharmos para Deus, usando o nosso livre-arbítrio. Todas as grandes capacidades que a alma possui é para fazer o bem. Mas, infelizmente, há as que fracassam e Deus permite a depuração em mundos inferiores. Infelizes primitivos, até que se depurem de encarnação a encarnação, se regenerando, se tornando dignas da glória que lhes está reservada. Os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação e mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o descanso, acabando por se depurar e aurindo novas forças, novas esperanças para cumprir a sua tarefa em outros mundos, né? E aí nós vamos ver a progressão dos mundos. O progresso é uma lei da natureza. Todos os seres da criação, animados ou inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus. Progresso moral e progresso material, Deus deseja que tudo se engrandeça e prospere, né? Então Deus é para a glória de todos aqueles que vêm em nome do Senhor, que estão aqui ajudando cada um de nós, os nossos benfeitores, para os que trazem os ensinamentos do Cristo, que nos fortalecem, que nos mostra que devemos sempre, sempre, sempre servir, por mais que tenhamos embates difíceis em nossas vidas, né? Então, nós precisamos que engrandecer também, porque Deus engrandece tudo aquilo que prospera, né? E Ele faz prosperar, se nós dermos abertura para isso.
a Terra atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará um mundo de regeneração, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Nós estamos seguindo esse mundo de regeneração. Quem acredita que já entramos nele, né? E aí vai surgir uma nova geração. Pessoas participam de velórios, né, desencarnes silenciosos, estão indo, partindo. Outros estão reencarnando. Essa nova geração, aqueles que ajudam essas crianças a nascerem nesse mundo, né, elas nem se dão conta qual a grandeza daquele espírito, ou a tarefa, ou a missão que aquele espírito está trazendo para essa nova era, a nova geração que vem, é para mudar o nosso planeta, mostrar o que é essencial, que é o amor, a fraternidade, a caridade, o progresso moral e espiritual, né? A Terra não será transformada por nenhum cataclismo que aniquilará subitamente uma geração, a raça humana. Não. Né? Não é assim. O cataclismo, os maremotos, os terremotos serão dentro de cada um de nós, que não conseguirá mais viver de forma materialista, de forma egoísta, né? De forma sem amor. Não terá mais essa vida normal, porque dentro vai ter uma mudança, vai começar a pensar, não, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou me sentindo mal quando eu pratico o mal? Esse é um cataclisma, né? Não é um cataclismo material. Isso acontece todas as vezes, tem terremoto, tem maremotos, né? As pessoas continuam do mesmo jeito. Muitas desencarnam, outras nascem, mas as pessoas continuam ainda agindo de forma egoísta, totalmente, nem todas, né? Porque a maioria também começou a compreender que a felicidade, ela precisa de outras pessoas também felizes, de outras coisas que ajudem esses outros também serem felizes, né? Uma criança que nasce, por exemplo, hoje em dia, ela não vai ter mais lugar, hoje em dia, uma criança que nasce com um espírito atrasado, elevado ao mal. Todos que se reencarnarem agora, eles serão espíritos mais avançados e levados ao bem, praticar o bem. Apesar que nessa atual geração, nós estamos vendo crianças de 10, 12 anos fazendo coisas que você olha assim e fala, uma criança não faria isso, induzir ao outro ao suicídio, né? Colocar sementinha da discórdia ali, tramar emboscadas para assassinar, para matar um coleguinha, ou escalar uma janela para matar alguém, para roubar, né? Então não tem mais isso nessa nova geração. As crianças que nasceram, que estão nascendo agora, trazem o bem no coração, são espíritos mais avançados. Jesus dizia que eu vos digo, em verdade, que esta geração não passará sem que esses fatos tenham se cumprido. Aqueles que esperam a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos serão decepcionados, porque a transformação é moral e espiritual, né? E aí, todos esses fatos terão que ser cumpridos. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Assistimos à partida de uma e à chegada da outra, e que cada uma já no mundo pelos caracteres que lhes são próprios, já estão aqui pelos caracteres que já lhes são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e vistas inteiramente opostas. A natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir
a qual das duas pertence cada indivíduo. Nesse meio, e atualmente nós podemos verificar quem faz parte das plantações de trigo e das plantações do joio, nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas, nas resistências ainda das pessoas cumprirem o que determinam a lei dos homens. Algumas pessoas, né, que resistem. E o que dirá então ao cumprimento das leis de Deus, a lei de amor, de caridade, fraternidade e justiça, né? E aí nós podemos perceber essas duas diferenças, o joio e o trigo, por pequenas coisas. O respeito ao próximo, aquele que não tem respeito, o trigo e o joio, né? Aquele que rouba, aquele que mata, esse daí já está mostrando que realmente ele é um joio no meio do trigo, né? Mas e aqueles outros que estavam escondidos até então e que essa pandemia está mostrando quem é quem, né? Essa hora da regeneração. O que distingue os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus, pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. A propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, o agarramento por tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza, tudo que se refere ao ódio, né, ao desrespeito. Essa é a primeira forma, característica que a gente pode perceber dos espíritos atrasados, né? A corrupção é fruto do egoísmo, do poder material, né? Os que dominam e perseguem, que ocupam cargos que definem o bem e o mal das massas sem a compreensão real do Evangelho de Jesus. Violência, ódio, preconceito, tudo isso vai ser extirpado da face da terra. Jesus iniciou esse processo de regeneração quando ele veio ao mundo, no coração da humanidade, né? Ele mostrou isso. E Emmanuel diz assim, que esse processo de regeneração será de palmo a palmo, um coração por vez. Aí nós já percebemos que essa regeneração já chegou no coração, vamos dizer, dos espíritas. Espíritos hoje, espíritas também. No coração de Bezerra de Menezes, essa regeneração já chegou. No coração de Eurípides Barçanufo, do Joana de Ângeles, do benfeitor Emmanuel, de Anália Franco, Alta de Souza e tantos outros espíritos que em suas épocas, já tinha essa regeneração em seu coração. A lei de amor, a caridade, a fraternidade, o desprendimento, né, das coisas materiais para ajudar o próximo, para socorrer o próximo, né? E tantos outros de outras religiões, de outros segmentos, né, que estão aí, né, com o coração já regenerando, em estado de regeneração, né? E nós podemos perceber também que a regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Temos muitas imperfeições, mas nós podemos, para essa regeneração, né, modificar uma coisinha ruim que esteja atrapalhando o nosso caminhar, a nossa marcha evolutiva. As folhas mortas da humanidade caem levadas pelas rajadas e golpes de vento, mas para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Após a tempestade, a bonança, né? A calmaria. Depois de uma noite escura, há um dia lindo, maravilhoso. E no livro aqui, Pão Nosso, nós podemos ver uma mensagem psicografada
por Francisco Cândido Xavier, que diz assim, a mensagem de Emmanuel: no futuro, e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. E aí Emmanuel disserta sobre isso. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema, e a pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Então, essa daqui é a mensagem que Emmanuel mostra para nós sobre o futuro. No futuro, todo mundo já terá conhecido Deus, terá conhecido a lei de Deus, terá conhecido Jesus. Todo mundo saberá quem é Jesus. Aí não haverá mais crimes, não haverá mais prisão, não haverá mais essas misérias que nós vemos aqui na Terra hoje em dia, nos dias atuais aqui, né? No livro Fonte Viva, Emmanuel também destaca assim, que Jesus falou: nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que o título é Na Senda Escabrosa. Ele nunca nos desamparará. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física na subida pedregosa da ascensão. Muito mais do que de pão do corpo, necessitamos do pão de espírito, de pão do espírito. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Promete a divina bondade, nem solidão nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Não existe noite sem alvorecer. E aí nós podemos ver que essa esperança de Jesus para essa mudança nossa, essa regeneração que o mundo está passando, né, que nós estamos caminhando rumo a essa regeneração, o mundo de regeneração, Jesus não nos abandona nesse sofrimento, nessas dores, nessas imperfeições ainda que temos, né? Ele não nos abandona, está conosco. Falando de amor, de vida, que sobrevive à morte do corpo físico, que somos espíritos imortais, que não morremos nunca, se não ser nosso corpo que perece a cada roupagem, a cada fase de aprendizado que reencarnamos, que renascemos para a melhoria de nós próprios, né? Há os materialistas que eles dirão que os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, né? Pois morreu, acabou, não vamos retornar. Então, que essas coisas aconteçam mesmo, né? Mas os incrédulos, então, rirão dessas coisas e as tratarão por quimeras, mas digam o que disserem, eles não escaparão à lei comum, cairão a seu turno, serão forçados a abrir os olhos. Os materialistas e os incrédulos serão forçados a abrir os olhos. Por quê?
essa realidade espiritual, essa realidade progressiva, reencarnatória, ela não existe só para quem acredita, é a lei de Deus. O amor, a caridade, a justiça, o bem, o belo é lei de Deus. É para todos nós, aqueles que acreditam em Deus, que acreditam em uma força maior ou não. Porque todos, indistintamente, é criatura de Deus, foi criado por Deus. A felicidade real é o que podemos compartilhar e não o que podemos reter. Porque hoje em dia nós estamos aí, né? Retendo isso, aquilo, retirando daqui, retirando dali, pessoas necessitadas na saúde, por exemplo, morrendo por falta de remédios, equipamentos, o trabalho cada vez mais escasso, o salário, muitas coisas, muitas dificuldades o planeta está passando, o mundo está passando, e principalmente o nosso país, né? Por causa ainda dessas imperfeições humanas, que ao invés de compartilhar, retém. Ao invés de ajudar o irmão mais fraco, piora a situação deles, né? A felicidade é compartilhar. Como alguém disse, que até um abraço, para você abraçar, você precisa de um outro, né? Então Deus opera em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas humanas. Os dominadores encontrarão seus túmulos e a nova geração renovará o mundo, e nós já estamos assistindo isso, em que crianças inteligentes estão dando exemplos de amor, fraternidade e respeito. As crianças nos ensinarão a não mentir e nos ensinarão em nome do Evangelho que ninguém morre e que felicidade verdadeira é a fraternidade legítima. E assim, nesse silencioso trabalho de substituição das gerações, todos nós testemunharemos uma geração viciada, arrogante, prepotente, orgulhosa e endurecida despedir-se do mundo, e uma nova geração fraterna, amorosa, inteligente, livre de preconceitos, livre da ânsia do ouro, livre dos atavismos, uma geração aberta à mais pura religiosidade, à mais pura fraternidade. E assim o Evangelho avançará palmo a palmo, um coração por vez, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada um de nós em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino de luz eterna resplandecerá em todos nós. Em todos nós. Esse rumo ao mundo de regeneração, ele precisa acontecer em nossos corações, para que a coletividade conheça o bem, as maravilhas que Jesus mostrou para nós, que Jesus falou que conseguiríamos colocar em prática, né? Essas diferenças, essas misérias que existem no mundo hoje, elas vão acabar. O que parece essa tempestade toda, essa dor toda, esse sofrimento, por causa de tantas coisas, e ainda agora a pandemia, vai passar. Vai passar, e aí o joio e o trigo não estarão mais nas mesmas plantações. Porque tem mundos apropriados para cada um desses que estão partindo em massa. Juntando todos os desencarnes, quantas pessoas estão morrendo, partindo para outros mundos, né? Apropriados às suas felicidades, aos seus descansos, apropriados às suas dores, às suas tormentas, às suas consciências intranquilas, consciências pesadas, né? Então, nós podemos ver essa partida e, ao mesmo tempo, crianças chegando para mudarem o mundo. E vamos então finalizar pedindo a Jesus que ilumine, que ampare a cada um de nós, nos protegendo, amparando, trazendo para cada lar a luz das boas vibrações dos bons espíritos, dos mentores de cada um,
Jesus, Deus, não desampara ninguém, ninguém. E também, aquele que colocou um copo de água, uma jarra de água, para que seja fluidificada, pense em Jesus neste momento, faça suas orações e creia que Ele colocará ali o remédio necessário para as tuas necessidades.